Boa noite, galera, tudo bem? Fala, Começando pessoal. mais um podcast ADG Church. Quero agradecer aqui vocês que nos assistem. Vai lá, nos segue no nosso canal, adg.podcast. Se inscreva no nosso canal também e ative o sininho para receber notificações. O podcast vem crescendo muito, que temos aqui a intenção de trazer conteúdos para edificar a sua vida, a vida da sua família. Hoje nós temos a honra aqui de receber o pastor Mauro, pastora Rosana Duarte, que vamos tratar aí do matrimônio e seus desafios. E compondo a mesa também conosco aqui, o Luiz, né? Sempre E aí, o pessoal, Luiz salve, aqui. salve. Boa noite, pastor. Boa noite, pastora. Boa noite, pastor, Agradeço pastora. aqui a presença de vocês. Boa gente que noite. agradece. Obrigado pelo convite. Boa Que noite, honra. Luiz, para você também. Boa noite, viu? Marcião. Tudo certo? Tudo Como foi a semana? certo. Foi bem? Foi bem. Só graças boletos, né? a Deus. Só boletos, né? Sim, só Complicada a boletos. vida. Mas, gente, vamos aqui falando aqui do matrimônio, algo muito sério. Nós temos visto aí muitas famílias, né, sendo destruídas, muitos casamentos aí se acabando. E é aquilo que eu costumo dizer, né? Às vezes por coisas bobas, por coisas pequenas, mas hoje nós vamos tratar aqui deste tema, né? Pastor, nós queremos ouvir aqui um pouco o senhor aí, contando aí do matrimônio do senhor com a pastora Rosana, os desafios. Quanto tempo, né, pastora, aguentando o pastor Mauro aí, né? É uma bênção, né? Na realidade é relativo, né? Por exemplo, hoje eu olho para o tempo, eu acho que foi pouco. Porque se tornou mais fácil, então passou rápido. E aí, pastor, como que é aí? Quantos anos de casado com a pastora Rosana? 36 anos. 36 Pastora, mas anos. como assim? Passou rápido? 36 anos? 36 anos, quase a minha idade. Eu sou só Mentira, 3 pô. aninhos mais Você velho. tem 50 só. anos, fala a verdade. Não, Então, não é. Só 3 aninhos mais velho. E como que foi, pastor, esses 36 anos aí? O que o senhor pode nos falar mais aí sobre o matrimônio, sobre os desafios? O que a Bíblia vai nos dizer também sobre isso? 36 anos, como a Rosana disse, passaram rápido, mas nem sempre as coisas foram boas. As coisas começaram a mudar a partir do momento que nós permitimos que o Senhor entrasse no nosso relacionamento. E aí as coisas começaram a mudar. Quando nós começamos a compreender os princípios que norteiam uma relação conjugal. E uma vez que esses princípios são colocados em prática, as coisas ficam muito mais fáceis, né? São tantos momentos que passamos juntos, né? Tantas experiências, mas com o Senhor foi o divisor de águas para que a Pastor. gente pudesse desfrutar de um relacionamento bom. Só interrompendo o senhor, desculpa. Aproxima mais um pouco do microfone. Corpo. Isso. Corpo, Por gentileza, isso, o corpo, pra sair perfeitamente Sim, tá o bom? áudio. Melhorou aí, edição? Perfeito? Agora sim, vamos lá, tá pastor. certo. Realmente, eu vou aí para 17 anos aí. Eu compreendo perfeitamente, né, pastor? Porque nós conversávamos aqui até antes de iniciarmos aqui o podcast, né? E ontem mesmo eu saí para jantar com a Joelma. E algo que é para ser prazeroso, termos alegria, uma comunhão, se nós não tomarmos cuidado, né, sai uma faísca ali e estraga a noite, né? E é o que muitas vezes acontece nos casamentos, né? As pessoas, elas não têm essa maturidade, muitas vezes elas entram no matrimônio, né? E assim, idealiza algo ali, né? Constrói, como diz, né? Aquele castelo de areia. Quando vai morar debaixo do mesmo teto, né? Começa a desmoronar esse castelo, né? Nos conta para nós aí, pastor, como que foi esse início de casamento do senhor? Eu conheci a Rosana no meu local de trabalho. E nós sabemos que no momento da conquista, a gente sempre acaba vestindo uma capa de uma personalidade, de uma forma de ser que ela só faz parte da conquista, Sim. até a gente alcançar a pessoa. E aí quando chega o casamento, que passamos a morar juntos, e aí não tem mais como continuar com aquela capa. A verdadeira pessoa, ela vai aparecer. E aí que é o desafio de conviver juntos
numa situação onde a gente era um verdadeiro teatro para conquistar o outro. E aí começaram-se os problemas, como todo casal. Não nos conhecemos sendo servos do Senhor, e aí o casamento foi muito mais difícil. Nós corremos por várias vezes risco desse casamento não continuar mais. Mas pela bondade de Deus, a gente foi com muita dificuldade caminhando juntos. Pastor, só interessante a pergunta. Primeiramente, né, 36 anos. Quantos anos? Eu vou para 39, dia 20 do mês que vem. Pode Já, mandar já aproveita aí, presente. já aproveita e faz uma declaração para Joelma, por favor. Joelma, você é o amor da minha vida. Oh, é o ar que coraçãozinho eu respiro. Beijo, minha 36, 16, é isso? Perdão. nega. 17. 17 e 0 meses. Vamos lá. Luiz está solteirão. Quem quiser aqui, ó, Luiz. Menino Primeiro, bom, viu? primeiro ponto. Obrigado pelo elogio, Márcio. Olha que honra. Pizza. Tá bom, ok. Pastor, o senhor falou assim, com muita dificuldade, né, enfrentar o casamento. E uma pergunta, vocês eram da igreja, vocês eram, ou não, tipo, ainda não eram congregando em algum ministério, vocês frequentavam? No início do casamento? Correto, isso No mesmo. início do casamento eu era dependente químico. Ela só não sabia. Eita, Eu fui dependente químico por 17 anos. Casamento quase. não contou isso pra arrebentou. ela? Oi? Não contou isso pra ela? Não, ela não sabia. Quando ela ficou sabendo, aí Rapaz, foi onde quase o casamento, ela já estava indo à igreja quando eu contei para ela. sim. Mas mesmo assim, quase acabou tudo por causa disso. Foram 17 anos como dependente químico. Durante um bom tempo eu consegui esconder, mas depois de um certo tempo já não dava mais. Já começa a revelar, né? E aí, trazendo esse gancho aí, pastor, o senhor falando, né? 17 anos de dependente químico e tudo. É como o senhor falou, né? A gente veste uma capa. E é verdade, porque assim, no início do meu casamento, a Joelma sempre foi uma menina muito organizada, sabe? De limpar a sola do sapato depois que ela usava, guardava na caixinha bonitinha e organizava. Eu já era assim, sabe? Saia tirando o tênis, chutando para um lado, para o outro. Mas quando a Joelma ia na casa do meu pai, meu quarto era um brinco, era aquela organização, roupa dobradinha. E aí aquilo que nós falamos, né, pastor? As pessoas falam assim, olha, para você conhecer uma pessoa, casar com uma pessoa, você tem que conhecer ela primeiro. Mas na verdade, assim, você só vai conhecer realmente a pessoa como ela é e quem ela é, depois que você estiver em 4 paredes. E aí, já pegando esse gancho, tudo, o senhor ter sido dependente químico, tudo, e a pastora Rosana depois descobrindo, conta para nós, pastora, como é que foi a reação da senhora, sabe, o que a senhora fez, porque como eu falo, né, às vezes a pessoa constrói aquele castelo de areia, quando cai para debaixo do mesmo teto, aí fala, não é isso que eu queria para a minha vida. Nós sabemos que diante do Senhor, a separação é algo complicado, né? E aí, como a senhora lidou com essa situação? Já vejo que a pastora está até com o olho lagrimejando já. Se chorar, eu choro junto, hein? Não, não vou chorar, não. Eu quero aproveitar, então, isso, e eu quero falar, se houver algum jovem, alguém solteiro que estiver nos ouvindo, eu quero dizer para Tô você aqui, pastora. que você precisa fazer uma aliança com Deus antes de fazer qualquer escolha. E ele que precisa, ele que deve fazer as escolhas por você. Aí você não vai errar nunca, se ele fizer essas escolhas. E aí a gente vai vendo textos, né? Quando Abraão mandou buscar a esposa para o filho dele, né? O Senhor mostrou quem era, quem deveria ser. Então, quando o Senhor ele entra na situação, nas suas escolhas, não vai dar errado, né? O Senhor sempre vai estar pronto para ajudar. E nós dois viemos de famílias destruídas. Então, quando conheci, já havíamos ouvido falar do Evangelho? Sim, os pais do Mauro iam para a igreja adventista. A minha mãe ia para a igreja, mas nós não ficamos na igreja. E o que aconteceu? Fizemos as escolhas erradas. Eu nunca me envolvi com drogas, mas eu tenho uma personalidade forte, uma personalidade difícil, até porque sou filha de pais separados. Então, tudo meu é na briga.
né? A independência, né? Isso, na briga, no braço, na força. E eu fui crescendo com aquele negócio, homem nenhum vai mandar em mim, né? Então, o que eu fui fazendo? A gente queria se livrar dos nossos pais, né? Entendi. Provavelmente, o inconscientemente, porque tem o inconsciente. Então, a gente A liberdade, se né? envolveu. Quando eu fiz 18 anos, me casei com ele, né? E nós nos casamos. Então, eu não conhecia drogas. Não conhecia drogas. E ficamos casados por 10 anos. Até eu descobrir. 10 anos. 10 anos, 10 até eu anos descobrir. Meu Deus do céu. Porque quando eu casei com 18, com 28 anos, mais ou menos, foi quando eu descobri. Mas olha só, aí eu já estava indo para a igreja. Por quê? Eu vou falar de coisas sobrenaturais. Um dia eu tive um sonho, e o Senhor fala muito comigo em sonhos. E eu tive um sonho em que eu estava na minha cama, sentada, e ele também. E quando eu olhava para a parede do meu quarto assim, né, o meu filho tinha um quarto, eu já tinha o meu filho mais velho, ele era novinho, uns 3 aninhos ele tinha. E eu vi que essa parede, ela começava a ficar como se fosse um fogo. E passava uma pata, e passava uma perna de um bicho, mas quando ele entrava para o meu quarto, ele já era uma coisa enorme. E que eu identifiquei naquela época como demônio. E ele queria pegar o meu marido. E no sonho, eu falava não. E eu lembrava que na igreja, minha mãe falava muito, sangue de Jesus tem poder, né? Então, o que veio na minha mente? Sangue de Jesus tem poder. Não, aqui não. E não deixava ele alcançar meu marido. Mas ele olhava para mim, e quando ele olhava para mim, eu sabia que ele ia pegar meu filho no quarto. E quando ele foi, e eu falava assim para ele, ele vai pegar o nosso filho, vai pegar. E ele parado, sem fazer nada. E ele voltava com meu filho assim. E aquele sonho me incomodou demais. E naquela semana, minha prima foi me visitar, eu comentei com ela, ela era cristã, né? Sandra, trabalhadora na igreja, fiel na obra. E eu comentei com ela e ela falou para mim assim, nossa, prima, eu vou te ajudar em oração. E eu não estava na igreja. Me trouxe a cunhada dela, que também era cristã, e falou para mim, você precisa buscar o Senhor, porque o diabo vai destruir sua família. Naquele momento, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fui para a igreja e com 23 anos comecei a ir para a igreja e de lá não saí mais até hoje. E por isso, daquele dia em diante, o Senhor foi fazendo algo nas nossas vidas, né? E eu fui aprendendo. O que eu fui aprender na igreja? Ser submissa, né? Coisa Sim. que eu não era. Ser submissa. Fui aprendendo a respeitar meu marido, fui aprendendo as coisas que a Bíblia diz que uma mulher de Deus casada precisa saber. Atitude, E precisa exercer. Né? Porque se ela não se submeter ao seu marido, ela não vai se submeter ao Senhor. Se a Bíblia diz que se eu não amar o meu irmão, eu também não vou conseguir amar a Deus que eu não vejo, se eu não me submeter às autoridades, eu também não vou me submeter à autoridade de Deus. E eu fui aprendendo tudo isso. Pastora, uma pergunta interessante sobre esse sonho. Antes disso, da senhora ter esse sonho, a senhora já tinha descoberto que ele era dependente químico ou não? Até então, eu casei com 18. Quando eu tive esse sonho, eu tinha 23. Então já foi meio que um alerta. Então, aí olha o Senhor trabalhando. Aí eu fui para a igreja, fiquei na igreja, meu filho tinha 3 anos e meio, e aí nós ficamos na igreja. Com 28 anos, eu tive outro sonho. Uau. Eu tive outro sonho, e nesse sonho eu acordava pela manhã, e meus filhos estavam dormindo, e eu ouvia que o caminhão, o coletor de lixo, ia passar na minha rua. Eu ouvia. Quando eu olhava para a varanda da minha casa, eu via muito lixo. E eu olhava assim, era muito lixo escondido. Eu nunca tinha visto aquele lixo. Sim. Eu falava, mas como que eu deixei esse lixo aqui? Eu falei, não, eu preciso me livrar desse lixo. E comecei a juntar o lixo e falei, vou levar. Quando eu subia para levar esse lixo, o coletor estava descendo. E eu corria atrás dele para levar aquele lixo e não conseguia. Mas eu sabia, no meu sonho, que ele dava a volta, ele passava pela minha rua, dava a volta e passava de novo pela minha rua só no início, que era na frente de um supermercado. E eu falava, eu já sei, eu vou deixar na frente do supermercado porque ele vai levar esse lixo. Ele precisa levar esse lixo que estava escondido na minha casa. Sim. E foi o que eu fiz. E eu falava assim, tomara que o dono do supermercado não tire o meu lixo, mas ele precisa. E subi e acordei.
E o que era esse lixo? Eu não sabia. Isso Entendi. foi poucos dias antes de eu saber de tudo. Aí passaram-se alguns meses, acho que uns 4, 5 meses, não sei. Aí meu marido me disse que ele era um dependente químico. E aí meu mundo desabou, Lógico. né? Completamente. Aí eu falei assim, eu preciso tomar uma atitude, porque e agora? Como que vai ser? Aí eu já estava com meu outro filho, né? Meu segundo filho, Sim. pequeno. Eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude. E passou na minha cabeça me separar do meu marido. Entendi. Eu falei, eu vou precisar largar ele, porque eu não vou viver com um dependente químico. Aí, de novo, alguém chegou na minha porta, minha cunhada, e falou, você está ocupada hoje? Eu falei assim, não. Ela falou assim para mim, eu queria te levar num lugar. Eu falei, num lugar? Ela falou, é. Eu fui na casa de uma irmã que eu conheço e ela pediu para eu chamar você. Aí eu falei assim, me chamar? Mas ela me conhece? Como Não, assim, mas ela né? falou para te chamar você. E eu fui na casa dessa irmã, muito humilde. E quando essa irmã orou por mim, ela falou para mim assim, você quer deixar o seu marido, mas o Senhor manda te dizer que se você largar ele, ele vai morrer. Você precisa lutar por ele. Perfeitamente. E aí eu cheguei em casa, chorei muito, né? Falei para o Senhor, mas e agora? O que eu vou fazer? E eu cheguei em casa e falei para ele assim, falei para ele, olha, Deus falou isso e isso comigo, que você estava num bar, que você estava sentado num bar e que as pessoas que estavam naquele bar queriam te matar. E ele te livrou aquele dia, porque ele guardou a sua vida. E falei para ele, mas eu não sabia. Isso é a verdade. Aconteceu. Olha aí. Meu Deus do Olha céu. Deus trabalhando. Momento Eu revelação. lembro que eu estava num bar, isso era de madrugada. Às vezes eu saía de madrugada, depois que a Rosana, eu falei para a Rosana, aí eu fui ficando mais cara de pau. Eu começava a sair de madrugada, ir atrás de droga, ou usar droga. Aí deveria ser quase umas 3 da manhã, eu entrei num bar, aí só estava o dono. Pedi alguma coisa para beber e de repente sentou 2 rapazes do meu lado. E aí eles começaram a conversar, olhar para mim. E aí um falou pro outro assim, vamos sentar o dedo aqui mesmo ou a gente pega lá fora? Só estavam nós 4, e aí ou é o dono do bar ou sou eu. Aí me deu na cabeça de eu pegar o crachá da empresa. Dá licença um pouquinho, eu ouvi vocês falando que vão sentar o dedo em alguém. E se sou eu, vai ser a tua. Aqui, meu nome é Mauro, não conheço vocês. Apenas eu sou dependente químico, se quiser. Na minha época a gente falava dar um tiro, né? Que era usar cocaína. Se você quiser dar um tiro e tal, tenho aqui. Não, sossegado, você está confundindo, não estamos falando com você. Aí eu falei, tá bom, mas eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. E aí eu não sabia se eu ia, se eu esperava. Aí eles foram embora. Aí fui embora, graças a Deus eu não vi. Mas naquele dia eu tinha certeza que eles iriam me matar. E foi Deus que deu o livramento de morte. Total, Fez uma sepultura completamente. naquele dia. Meu pai do Então, céu. dá para nós vermos que assim, que Deus ele pode restaurar todas as coisas, mas uma das partes no casamento tem que estar disposta a lutar pelo outro, Sim. né? Eu lembro também que quando eu conheci a Joelma, eu também era dependente químico. Usava cocaína, bebia, fumava. Eu lembro que quando eu casei com a Joelma, eu larguei bebida, cocaína, no estralar de dedos, mas o cigarro eu não conseguia largar. E eu lembro até hoje, aí eu vejo a pastora Rosana falando, e me lembro quantas vezes eu chegava em casa, a Joelma sentia o cheiro de cigarro e ela chorava. Mas aí nós vemos, né, o exemplo de mulheres valorosas, né, mulheres que se prostram diante do Senhor, porque a Bíblia nos diz que a nossa vitória virá do Senhor, não é de outro lugar. E eu me lembro que quando a Joelma teve a Ana Clara, teve complicação pós-parto, ia precisar passar por uma cirurgia. E eu lembro que eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor curar minha esposa, nunca mais eu boto um cigarro na minha boca. Com 3 dias a Joelma estava curada. Eu ainda, safado, sem vergonha, fumei ainda. Ih, Marcião. Para você ver. Complicado, hein? Assim não dá. Complicado. Assim não dá, Mas cara. Mas Escravidão. aquilo doía no meu coração, porque eu falava assim, poxa, o Senhor, Ele me honrou,
E eu não estou cumprindo Soube a minha cumprir. parte, aquilo doía em mim. Eu falei, Senhor, as forças não é minha, mas é tua. Então me honra. E eu comecei o quê? Quando eu senti o cheiro de cigarro, me dava ânsia. Bom. Né? Me dava ânsia. Então nós vemos aqui que, assim, o Senhor, a Bíblia mesmo nos diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, né? Eu já lidei, e é algo que eu gosto de fazer, aconselhamento de casais, né? Já lidei com vários casais, e é interessante porque quando você fala, chega e fala, olha, Deus vai restaurar, Deus vai honrar, e aí parece que as coisas pioram, né? E aí a pastora também falou sobre submissão, né? E é algo que as pessoas confundem muito, né? Porque assim, submissão não quer dizer que você vai ser escrava, né? Porque eu sempre aprendi que o homem é o sacerdote da casa, mas o governo da casa está nas mãos da mulher, né? É a mulher que intercede, que cuida. E é legal porque assim, hoje em dia se fala, sabe, do o empoderamento, vou entrar até no tema polêmico. Polêmico, aqui, hein? sabe? É mesmo. O empoderamento Cancelados da em 3, 2, 1. mulher, aí ó, o empoderamento da mulher, mas só que assim, há algo mais precioso, mais amoroso do que a mulher cuidar da sua casa, seu marido chegar, ela receber ele na porta com todo amor, todo carinho, e o homem identificar, sabe, perceber esse amor, esse carinho e retribuir. Eu me lembro que eu vi um vídeo de um pastor, não sei o nome dele, ele é estrangeiro, e ele falou assim: Deus nos fez homem com um corpo mais musculoso, mais forte, não para agredir as nossas parceiras, não para subjugá-las, mas para protegê-la. E ele entrou na frente da esposa dele e ele tampou ela. Ele falou: é para isso que Deus nos deu força. Aqui, ó, nela, já quase derrubei o microfone. Calma. Nela ninguém toca. Tá derrubando as Antes coisas de já. tocar nela, vai ter que passar por mim. Eu sou o cabeça da casa, eu sou o sacerdote. Ninguém toca nela. E esses dias eu comentava, né, lá na onde eu faço curso, eu comentava: se hoje eu sou um homem formado, pós-graduado, se hoje eu trabalho, tenho o meu carro, tudo, e aí tem aquele ditado: por trás de um grande homem há uma grande mulher. Eu falo, esse ditado é totalmente equivocado, porque eu sou um grande homem, porque ao meu lado há uma grande mulher, né? E é interessante essa questão, porque hoje o que o mundo prega é o quê? Não deu certo, separa, homem e mulher que nem biscoito. Seja feliz, né? Sabe? Vai um, vem 18. Verdade. E é algo totalmente equivocado, sabe? E aí eu gostaria, pastor Mauro, que o senhor falasse mais um pouco para nós o que a Bíblia nos diz sobre o matrimônio, né? Porque nós sabemos que é algo, o casamento é uma instituição que deveria ser uma instituição, vamos dizer assim, infalível, né? Que foi algo projetado e sonhado pelo Senhor. Nos fala mais um pouquinho o que a Bíblia nos diz sobre isso e até mesmo sobre também o divórcio. Vou até anotar esse momento agora, hein? Anota aí, Por viu? Você favor. que está solteiro, ó, Boa. anota aí, toma Importante. nota. Nós falamos que nós vivemos um casamento extremamente conturbado. E aí nós conhecemos, ela já estava no Senhor, eu me converti. E aí eu passei, interessante que eu aceitei a Jesus, eu comecei a amar a palavra. Amar a palavra e eu queria me aprofundar. E isso foi fortalecendo a minha vida em várias áreas, inclusive na conjugal. Uma das coisas que eu aprendi, quando Deus criou o homem, antes de dar uma esposa, Ele deu 3 coisas para ele, para depois dar uma esposa. Então o Senhor, ele colocou o homem no jardim e disse para ele assim, que ele iria lavrar o jardim, ele iria proteger a sua casa, ser protetor, e iria obedecer a palavra, né? O Senhor coloca ele no jardim para ele lavrar, trabalhar. Então, a primeira coisa que Deus vai dar para um homem antes de dar uma esposa, trabalho. A segunda coisa, ele ser protetor, que Deus vai proteger, o homem vai proteger a família. E a terceira coisa é sujeição à palavra.
E depois lei da esposa, para que a esposa seja seja submissa. Então, submissa não é de sujeição apenas, é que o homem tem uma missão e essa mulher vai ajudá-la a cumprir a sua missão. Quando a gente começa a entender isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Então eu tenho que trabalhar e manter minha família, eu tenho que ser protetor da minha família e eu tenho que amar a palavra de Deus, obedecê-la. Né? Que o Senhor dá a palavra, não poderia comer do fruto, então ele deu a palavra. Depois ele deu a mulher para fazer com que a missão do homem fosse cumprida. Então ela iria ajudar a missão a ser cumprida. Quando isso clareou na minha cabeça, eu comecei a ver os outros princípios que norteiam um casamento. E aí a nossa relação foi melhorando cada vez mais. Deixando cada vez mais uma relação suave. Temos as nossas dificuldades? Lógico, todo Como mundo qualquer tem. casal, né? Mas a gente consegue contornar, trabalhar debaixo da direção do Senhor. Pastor, perdão, só pode para falar. concluir, Claro, por favor. solteiro. Essas três coisas têm que Anotar estar aqui. num homem. E é isso que uma Trabalho. moça tem que observar no homem. Se ele é alguém que se prepara para o trabalho, ser um mantenedor da futura esposa, ser um homem que ele vai obedecer à palavra de Deus e vai ser um homem protetor. E olhar para a mulher, a característica dela é se ela entendeu esta proposta para o homem, aí os dois juntos, aí se torna um casamento bom. É que tem os dois lados também, né? O papel, né, do homem amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, praticamente se doar por completo, né? Você ter esse papel, essa responsabilidade de se doar, de você se entregar pela sua esposa, de você proteger, de você amar, de você conduzir debaixo da palavra de Deus, mas também um papel muito, isso que vai muito contra, né, com o feminismo, né, que é bem pregado por aí, né? Essa questão de a Bíblia fala em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Mas não é uma casa de muros. É uma casa ao todo, tanto interno quanto externo, né? Então o papel da mulher é isso. Tipo, atrás do grande homem tem uma grande mulher por causa disso, né? Ao lado de Ao lado, homem, é uma grande correto. mulher. Obrigado por me corrigir. Porque é de fato isso. É um papel muito fundamental e estratégico. É ela que vai, tipo, basicamente administrar tudo. Então ela quer fazer o homem crescer, os negócios prosperarem, a finança e tudo. Assim, os dois cooperam, né? Não é somente um lado, né? Tipo, essa questão de submissão, ao contrário, é uma questão de parceria, uma questão de, não é questão de ser escravo do homem, é isso. Não é isso. É que os dois caminham juntos, né? Os dois, o homem amando a mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a mulher edificando a casa interno e externo, e nossa, cuidando disso, né, pastora? Sim, e além disso, eu acredito que assim, pastor, cada um, como dentro da igreja em si, cada um tem o seu papel e a sua função. Então, assim, o papel do homem é ir buscar o sustento, manter a sua casa, e o papel da mulher é cuidar da casa, né? Cuidar do seu marido, é interceder. E lógico, aí como nós falamos, se você quer ter um marido abençoado, um homem, sabe, amoroso, cuidadoso com você, você tem que ser a mulher submissa que ama, que cuida, sabe, que demonstra amor, porque o que nós vemos, muitas vezes o marido ele já chega do serviço, e às vezes chega estressado. E aí o que acontece? E aí já chega em casa, a mulher já começa a derramar aquele turbilhão. Isso aconteceu muito no meu casamento, sabe? Aquele turbilhão de coisas, e aí o cara não conseguia nem raciocinar, você não consegue nem comer direito, né? Mas aí quando a mulher ela tem, vamos dizer, essa sacada de chegar, opa, calmou, fez um carinho, aí depois ela começa a passar Pastor, aquele jornalzinho. Agora eu vou interromper, né? Porque tá muita fala da gente, homem, mas o que a senhora acha disso? Qual é a sua fala? A gente está sendo muito machista? Como é que... Não. Porque pra gente não ser cancelado aqui, pelo amor de Deus, né? Não. Deixa a pastora falar. O povo de pelo Deus amor não de Deus. cancela ninguém, não. Só dá like, né, pastora? Dá like, né? Isso. Por sinal, aproveita. Na realidade, sabe, eu acho que cada um, quando vai a Cristo, tem que saber qual é o seu papel. Correto.
quando a gente sabe disso, não tem esse negócio de ser submissa é ruim. É ruim porque nós estamos numa sociedade que diz a todo tempo que isso é Que ruim. prega isso, né? Isso, mas Deus falou que era bom. E eu vou ficar com a palavra de Deus, que é boa, perfeita Sim, e agradável. Isso é um fato. Funciona. Correto. É assim que deve ser. Eu preciso ajudar. Aliás, a função de você assumir o papel do homem em casa, ela é cansativa e estressante. Nenhuma mulher está preparada para isso. Nenhuma. Muito psicológico, né? Não, nós não fomos criadas para isso. Nós fomos criadas para ajudar. E ajudar é diferente de ter a responsabilidade. Tanto é que quando Eva foi induzida pela serpente, Paulo diz fala muito sobre isso em Coríntios, isso acho que é 2 Coríntios 3, 11:3, fala assim, temo que assim como a serpente, né, ela penetrou no entendimento da Eva e fez com que aquilo fosse distorcido, eu temo que assim sejam com vocês também. Uma vez que a serpente mudou o entendimento de Eva, quando o Senhor foi cobrar, ele não falou Eva, ele falou Adão. Verdade. Ele cobrou a responsabilidade de Adão. Então, o Senhor vai cobrar uma responsabilidade do homem que eu não quero para mim. Pastor, e até é interessante, porque até a própria psicologia, a gente aprendeu isso com a professora Sandra, não sei se você vai lembrar, mas é que é isso, o homem e a mulher se complementam. Por quê? O homem, né, a gente não consegue pensar, fazer duas coisas, né? A gente faz uma coisa, aí quando começa a acontecer outra, a gente já se perde já. A mulher não, a mulher já sabe fazer, cuida dos filhos, da casa, do emprego, tipo assim, 10 coisas em uma hora, sei lá, entendeu? Então, assim, os dois se complementam, né? E é justamente isso. Se tornam um. Sim, uma só então, carne. eu me tornando um com ele, nós vamos ser perfeitos. Sim. E Agora, se eu me separar dele, nós vamos ser dois imperfeitos. Sim, e é interessante, dentro até desse ponto de vista que você trouxe, Luiz, existe um livro, eu li só a sinopse dele, mas já ouvi falar muito dele. O nome não é muito bonito, mas ele é muito interessante. O nome do livro é Por que Homens Fazem Sexo e Mulher Faz Amor. E ele fala das diferenças, até da composição do cérebro do homem, da mulher e tudo. E aí fala que o homem tem um efeito cone na visão, a mulher tem a visão mais expandida. E aí ele fala justamente dessa questão, Luiz, que o homem consegue fazer alguma coisa só, né? E a mulher consegue fazer várias ao mesmo tempo. E é interessante porque muitas vezes eu vou fazer um café e eu coloco a água para ferver e eu fico assim parado, olhando assim, né? Aí a Joelma fala assim para mim, você olhando para a água, ela vai ferver mais rápido? Vai. Eu falei, não sei. Ela falou, por que você não vai lavando a louça? Eu falei, eu não consigo. E ela põe 3, 4 panelas no fogão e tá mexendo aqui, tá lavando a louça. Aí, às vezes eu olho e falo assim, caramba, como consegue, né? Fazer uma só e às vezes a gente faz uma só e pronto, né? E aí, o que acontece? Nessa questão até que a pastora falou, sabe, sobre cada um ter o seu papel, eu me vejo muito nisso, porque às vezes assim, eu tenho situações do trabalho, do estudo, da igreja, de casa para resolver, e às vezes a Joelma quer conversar, quer falar sobre alguma coisa, ela fala, o que você tem? Você está estranho? Mas eu não quero compartilhar com ela, porque eu vejo que assim, é a minha responsabilidade. É como nós estávamos ontem jantando e conversando, quando eu escuto um barulho em casa, assim no quintal, eu já passo a mão numa peixeira que eu tenho, já vou lá ver. Ela falou, mas você é doido. Eu falo, olha, não é questão de ser doido, é que eu entendo que a minha função é proteger a minha família. Momento de corte aqui. Cuidar da minha família. Pastor Márcio Pedro, né? É cuidar da minha família. E dentro que a pastora falou, é legal também que assim, se você vê, eu escutei isso da pastora Camila Barros, se não me falha a memória, ela mesmo. Ela falando numa ministração, que o homem pode acordar estressado, ele não consegue, vamos dizer assim, desestruturar a família ali. Os filhos podem acordar virado no 320, ele não consegue desequilibrar ali a família. Mas se a mulher acordar do avesso, ela desequilibra a família naquele dia. Os filhos, o marido, e é todo verdade, mundo, né? Cachorro. porque quando às vezes a Joelma
tá nos momentos de mulher, né? Ali, ela acorda meio invocada, já fica todo mundo quietinho, todo mundo meio assim, andando pelos cantos. E assim, eu saio para trabalhar até meio assim, né? Falo, meu Deus, e agora? Que eu fiz, né? Que eu fiz? Já fica Ixi. naquilo, fica um clima estranho. Mas o homem pode acordar do jeito que for, né? Então aí demonstra que o governo da casa está na mão da mulher, né? E eu acho que o homem tem que respeitar também Esse isso. papel. Agora, uma outra questão. Nós sabemos que o papel do homem é trazer o sustento para dentro da casa e a mulher cuidar. Mas hoje em dia, pastor, nós vemos que assim, na atual situação, obriga o homem e a mulher a trabalhar os dois para trazer o sustento. Como lidar com essa questão, sendo que já foi dado, vamos dizer assim, para o homem trazer o sustento e a mulher cuidar da casa? Como fazer isso? Porque tem muitos casais que assim, que infelizmente hoje em dia tem que os dois trabalhar para manter a casa. E aí, como lidar com essa situação? Será que eu vou ser cobrado pelo Senhor porque minha esposa está trabalhando, me ajudando? Ou, né, como eu não obriguei ela a fazer isso, então assim, está bem visto pelo Senhor também? Como lidar com isso? Muito bem. Só lembrando uma coisa, a dificuldade maior que eu vejo na vida de um casal é aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. A mulher, ela não tem muita paciência para resolver as coisas. Correto. E o homem já é o contrário. O homem, se ele puder protelar, se ele puder Prorrogar, né? adiar, ou se ele Isso aí. puder cancelar, ele vai Depois eu empurrando. faço. E esse é o maior conflito dos casais, a maioria dos casais. E o que aconteceu no Éden? A mulher foi tomando a frente, porque ela queria que as coisas acontecessem, e o homem foi deixando. E essa característica é da humanidade. Então, o maior desafio que a gente tem em relação a isso é essa mesma coisa, a mulher querer tomar conta e o marido até deixa ela resolver umas questões porque é cômodo para ele. Isso não pode acontecer. Em relação a trabalhar, a mulher trabalhar fora, a gente pode ver duas situações. A primeira é que Deus definiu que o homem seria quem trabalhasse, quem guardasse, quem mantesse e quem levasse a palavra para a sua família. Por outro lado, eu não posso negar que a mulher virtuosa é igual àquela. A gente não vê mulher que trabalha tanto quanto aquela. Você lê a história da mulher virtuosa, aquela mulher fazia muita coisa, Verdade. mas muita coisa. Só que um detalhe é importante no trabalho dela. Todo o trabalho que ela fazia estava debaixo da autoridade do seu marido. E era para a família, E é verdade, e era para a família. em Então, prol da família. eu não posso dizer que a mulher não pode trabalhar. O que não pode acontecer é que o trabalho dela faça com que cause uma divisão no casal ou até mesmo na família. No lar, Na né? verdade, eles têm que estar caminhando juntos dentro da autoridade do marido. Mas trabalhar igual aquela mulher, a mãe do rei Lemuel falou, quem achará essa mulher? Mas só ver ali o exemplo que nós temos de uma mulher que trabalha. Sim, é interessante porque e eu louvo a Deus porque dentro da igreja posso dizer que todas são mulheres virtuosas, né, que buscam, ou pelo menos deveriam ser, tá, gente? Vamos ser hipócritas aqui também. Mulheres virtuosas. E eu lembro que quando eu casei com a Joelma mesmo, eu parei na 5ª série. Hoje, se eu sou um homem que tem pós-graduação e continuo estudando, é porque eu tenho uma mulher virtuosa em casa, porque eu tenho uma mulher que me incentiva, porque também tem aquele ditado Te que apoia, fala, né? Te Me apoia. apoia, porque tem aquele ditado, né, que fala que quando a mulher quer levantar um homem, ela levanta, mas quando ela quer Total. afundar, ela também afunda. Total. E eu até conversando no curso, né, com algumas meninas lá, a gente batendo um papo, e entrou até nessa questão da mulher, sabe? O empoderamento da mulher e tal, não sei o quê. Você quer mais poder do que a mulher virtuosa? Mulher que ama, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, do seu marido? Quer mais empoderamento que isso? O homem sem uma mulher não é nada, viu, Luiz? Verdade. Quer dizer, Concordo. se eu não tivesse me casado com Joelma, sabe lá Deus onde eu estaria hoje? Se eu teria
concluídos. Tudo os isso, essa estudos. visão, né? Essa Sim, claro. novos ares, né? Então, e aí nós entramos nessa conversa, nesse debate saudável, né? E aí até elas me perguntaram, poxa, você se formou, fez isso, fez aquilo, mas você perguntou se sua esposa queria e tal, não sei o quê? Aí eu falei, olha, teve uma época que ela falou que eu poderia estudar, né, e tudo. Falei, mas só que é o seguinte, a minha vitória é a vitória da minha esposa. Quando eu postei Completo. o último certificado que eu Conseguiu, né? peguei, né, Concluiu. isso de pós-graduação, postei status do Instagram, WhatsApp, eu fiz questão de marcar a minha esposa, porque se eu cheguei aonde eu cheguei, foi porque ela também se sacrificou, se Sim. dedicou, Sim. sabe? Como até hoje, eu chego em casa meia-noite, meia-noite e meia, minha janta está no prato ali. Eu chego ali, minha roupa está em cima da cama, sabe? Então, assim, a vitória que eu tenho... São atitudes, né? Sim, a vitória que eu tenho é porque eu tenho uma mulher virtuosa em Correto. casa. Correto. Porque se eu não tivesse, como que seria? Que bênção. Né? Então seria difícil. Não- E aí, pastor, nós sabemos que hoje nós vemos muitos casos de pessoas que não suportam essas diferenças, às vezes não suporta, sabe, esse é o meu papel, esse é o seu, a mulher não suporta ser submissa ao seu marido, e muitas vezes há uma inversão de valores, né? O marido, Correto. a mulher quer mandar mais do que o marido, Não, toda mulher sempre quer mandar. quer mandar mais. Ih, Né? Marciano. É que vocês mandam mesmo. Isso, a né? mulher A gente sempre só- quer mandar. É que a gente, por isso que eu falei que é importante cada um saber qual é o seu papel, Sim, né? E não passar Pra não do seu interferir, né? limite. É. Por isso que Limite. nós somos pessoas que temos problemas com limites. Ficou claro lá no Éden. sim. O Senhor deu um limite, não faça. O que eles fizeram? Que não podia. Mas, pastora, justamente que não podia. entrando nesse ponto que o pastor Márcio está falando, junto com vocês, né? Nos dias de hoje, né, com essas a nova geração, tecnologia, valores invertidos, enfim, né, a gente caminhando para isso, né? A tendência dessa visão é permanecer. O papel da igreja é pregar essa visão, né? Continuar pregando essa visão do matrimônio, do casamento. E você acha que nos dias de hoje só vai piorar? Tipo, não vai ter mais... Porque já é uma dificuldade, já é separação, já tem separação, não respeitando o outro, papéis invertidos, né? A mulher às vezes assumindo o papel, o homem também deixando. Assim, todo casamento destruído, né? Aí isso gera o quê? Famílias disfuncionais, como vocês falaram no início do podcast. Então, a tendência da igreja é continuar pregando isso nesse tempo de tecnologia, nesse tempo de um mundo maluco, né? O que a senhora pode dizer? Eu vejo que a nossa função sempre é ir de contramão ao mundo. Ok. Ponto. Assim foi com Noé, que ele fez, né? Ele falou, enquanto todo mundo estava indo para um caminho, ele falou, para, gente, tá ruim, não está bom, a gente precisa mudar. Eu creio que, apesar da nossa fala hoje ser mal vista pela sociedade, nós devemos continuar pregando aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que o homem tem sua função, a mulher tem sua função, os filhos têm sua função, a igreja tem a sua função e ponto final. E a gente vai arrumar confusão por causa disso. Sim. Cada um segue, né? Tem que seguir, a gente tem que continuar, sabe? Porque agora, o Quem que quer, precisa quer, ser né? feito? Quem quer? A igreja precisa se conscientizar de ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. Não podemos, sabe por quê? Como o pastor mesmo falou, vocês falaram. O Senhor já falou sobre empoderamento lá com aquela mulher virtuosa. Correto. A mulher virtuosa era uma mulher empoderada. Agora, isso é empoderamento bom. Quando eu uso empoderamento, como a sociedade prega, para subjugar o homem, para fazer do homem um homem fraco, sem poder decidir, sem poder ser homem, sabe? Submeter ao homem a um papel menor do que o Senhor colocou ele para ser, aí é demoníaco. Não pode, isso não pode acontecer na igreja. Nós precisamos, como igreja, voltar a ensinar os nossos filhos, cada um ter o seu papel. As mães precisam ensinar os seus filhos a proteger, cuidar. Eles são homens.
As filhas precisam ser ensinadas respeita, né? Ao respeito. E a gente precisa, e você pode ver que não é, nós estamos falando da área conjugal, mas eu vou andando por aí, eu vou vendo outras coisas que demonstram que a igreja está doente. Por exemplo, eu cheguei num grande hospital de renome aí, hospital chique, caro, e eu fui para a recepção desse hospital, em que a gente não anda no hospital sem que uma pessoa te conduza ao lugar que Sim. você deve. Correto, correto. Cheguei lá naquela recepção chique, com os assentos, tinham jovens, crianças sentadas. Eu, velha, mais uma pessoa mais velha, eles continuaram ali sentados. Antigamente, nós éramos ensinados Dava o quê? lugar, Uma né? pessoa mais velha que você dá o lugar. Dá o lugar. Né? Sim. Então, e aí eu pergunto, como que é o ambiente na igreja? Como que nós temos tratado as pessoas mais velhas na igreja? Como que nós temos tratado os pais na igreja? Como nós temos tratado? Tem que ser aprendido aqui. E também Né? e Na dentro casa, é Porque claro. os valores estão sendo perdidos, né? Então, na casa, é claro. Correto. Isso tem que ser fundamentado em Pai e casa. mãe. Mas a igreja precisa dar o carinho Alicerçar, final. né? É isso aí mesmo. Sim, e até mesmo, Instruir. né, pastora, os filhos, geralmente, é o que eu falo, a igreja reflete aquilo que o seu pastor é, e os filhos refletem aquilo que os seus pais são. Correto. Então, também tem uma outra questão, quer um exemplo mais de mulher empoderada, querendo ou não querendo, as mulheres são mais sensíveis à voz do Senhor do que nós homens, e é algo bem interessante, né, porque assim, apesar das decisões estar, vamos dizer assim, na mão dos homens, né, em casa, mas o homem que não tem a sensibilidade de Cristo, de ouvir o conselho da sua esposa, ele sempre se ferra. Correto. Porque eu lembro quantas vezes eu chegava, ia fazer alguma coisa sem escutar o conselho da Joelma falava, olha, faz assim. Eu falava, não, vou fazer assado. E eu quebrava a cara. Aí depois aquela famosa frase, né? Eu te Eu avisei. te avisei. Eu te avisei. Então, assim, Parceria, né? sim, tem que haver essa sensibilidade de falar, poxa, eu sou o sacerdote da casa, mas eu vou ouvir o que minha mulher tem a dizer, o que ela acha, Sim. né? Porque talvez o Senhor tenha ali revelado algo para ela que você, na sua responsabilidade, na sua correria, você não ouviu. Correto. E hoje, o que nós vimos muito, como o Luiz trouxe, famílias totalmente Disfuncionais, né? disfuncionais, Correto. separações, divórcios, porque construíram aquele castelo de areia, não era como se imaginava. Então, assim, acabou, cada um do seu lado, e vamos continuar um novo relacionamento. E nós sabemos que, assim, o Senhor, ele não destrói uma família para A constituir Bíblia, outra. as pessoas dizem que a Bíblia não é atual, que Atualizada, as coisas né? são machistas. Mas Já veja ouvi bem, isso aí. quando foi do nascimento de Sansão, com quem que o Senhor foi falar? Com a mulher. Mulher. Pastor, Não é uma correto. forma de honrar? Não, vou até ir um pouco além. A Bíblia fala o seguinte, né? Se eu não tratar bem a esposa, as minhas orações nem são subidas aos céus, né? Então, assim, quer mais valor, nossa, 100% voltado para as mulheres, né? Esse cuidado, né? Então, o Senhor assim, sempre cuidou bem das mulheres. e achei um versículo muito interessante, porque o homem pode orar, fazer o que quiser, mas não vai subir. Por quê? Então, Porque o Senhor não tá falou primeiro com alinhado, ela, né? depois falou com o marido. Foi. E outro exemplo de maior cuidado com as mulheres, quando Jesus estava na cruz, falou para João, olha aí a Sim, sua mãe, sim. cuidado, a preocupação Sim, de com quem ia cuidar bem da mãe dele. sim. Né? Então, são os valores, Como- né, pastora? Como que minha mãe vai ser amparada daqui para frente? Né? Correto. Por que será que ele tinha essa A preocupação? preocupação, né, do... Demonstrando o tempo todo o cuidado, né, que ele tinha com as mulheres. Então, nós somos respeitadas sim. A Bíblia, a palavra de Deus nos respeita, o Senhor nos respeita. Nós não podemos deixar que o mundo nos contamine. Sim. Amém. E já vamos partindo aí para mais um final aí do nosso ADG Podcast aí. Vou abrir aqui, primeiramente, o Luiz fica por último. Tá. O pastor Vamos lá. Mauro aí, que nos honrou com a sua presença, as suas considerações finais, depois a pastora Rosana, e depois eu e o Luiz, se der tempo, a gente deixa o Luiz, tá, gente? Amém. Eu quero encerrar citando duas pessoas que formaram um casal e que é exemplo para a gente, que são pessoas que se sujeitaram à palavra acima de qualquer coisa.
Então, como conselho, nós temos que amar a Deus acima de qualquer coisa. Sim. Depois, o restante é consequência. A gente pode ver a Maria, quando Maria falou, eu tenho um projeto para você. Você vai ficar grávida pelo Espírito de Deus. E ela fala, se cumpre em mim a palavra do Senhor. Com as dúvidas dela, foi sanada, sim. se cumpra. Por que o anjo não apareceu junto com José? Aí Maria que conta para José, olha, eu estou grávida do Espírito Santo. O anjo apareceu e disse Sim. para mim. E aí José não acreditou. Mas o que aconteceria com Maria na cabeça de um judeu naquela época? Ela tem que ser apedrejada. E aí o que José faz? Ele fez, naquele momento, o que aquela criança iria fazer no futuro. O que ele pensa? Olha, eu vou fugir e a culpa da gravidez da Maria vai recair sobre mim e a Que Maria vai sábia. ter uma oportunidade de recomeçar, porque ela adulterou. Apesar dela ter destruído os meus sonhos de casamento, que ele Sim, acreditava sim. que ela havia Sim. destruiu os meus sonhos, meus planos, meus projetos, mas eu quero levar a culpa sobre mim para que ela seja preservada e possa recomeçar. Porque tanto José como Maria, Deus escolheu os dois, porque os dois amavam mais a Deus do que a própria vida. Correto. E aí o Senhor vai, aparece a José e fala, não, pode receber que ela é verdadeira. Aí se forma um casal que Deus escolheu para viverem juntos e cuidar do Filho de Deus. Olha aí que benção. Correto. Uma atitude Então esse sábia, é o né? casal ideal que a Bíblia demonstra. Alguém que antes de conhecer aquela criança que estava na barriga, ele fez a mesma coisa. Levou sobre si a culpa para que o outro fosse beneficiado. Então quando eu faço isso no meu casamento, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me ensinou. Amando a Deus acima de todas as coisas e passar por cima de um monte de coisa para o bem comum. Amém. Esse é o meu conselho para você, como consideração. Pastora Rosana. Ele falou sobre essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas, que é aquilo que a gente falou, né? Amar a Deus, deixar o Senhor trabalhar. Mas eu também quero falar para aquelas mulheres que talvez seu marido não esteja caminhando com Cristo. Mas vamos supor que ele esteja. Eu quero dizer para você que quando você reconhece o seu papel e sabe que o Senhor foi que escolheu esse papel para você, de ser ajudadora, de ser a pessoa que está ali para somar e não para dividir, as coisas vão ficando mais fáceis, porque uma vez submissa ao Senhor, Ele mesmo, né, vai Sim. cuidar de todas as coisas para você. E foi isso que eu aprendi. Quando eu fui para a igreja, foi isso que eu fiz. Eu fui aprender de Deus o que Ele queria de mim como mulher, para eu colocar em prática para o meu marido poder vir para Cristo. E foi isso que eu fiz. E eu quero deixar para você o exemplo de duas pessoas, de Áquila e Priscila. Foram pessoas que conheceram o Senhor através de Paulo. E todas as vezes que você ver na Bíblia a menção de um, você vai ver de outro. Eles estavam juntos, trabalhando juntos, aceitaram Jesus juntos, trabalharam juntos, sacrificaram as suas próprias vidas pela obra juntos, né? Quando eles rasparam a sua cabeça por causa da obra que Paulo tinha que fazer. Então, eles estavam juntos. Então, o meu conselho para você é esteja junto. Né? Eu não me importo eu não me importo com títulos. Eu não quero ser reconhecida como a pastora tal. Eu quero ser reconhecida como a mulher do pastor Mauro. Amém. Porque ele é quem o Senhor chamou. E eu estou ali para ajudá-lo. E uma vez que ele consegue, eu consigo, porque nós somos um. Sim. Né? O ministério Vamos chegar cresce, os dois ao pódio juntos. Correto. Né? É isso. É Essa isso, visão. é isso que eu quero. Essa visão. Eu quero então que você, como mulher, se você é uma mulher de Deus, seu marido está na igreja com você, trabalhe junto com ele, para que todas as vezes que alguém disser, eu vi o pastor Mauro, também viu a Rosana. Ou eu vi a Rosana, eu também vi o pastor Mauro. Porque estão juntos. Correto. Né? Andam juntos, trabalham para o Senhor juntos. Mas se você tem um marido que não está na igreja ainda, se submeta ao Senhor. Aprenda a se submeter ao Senhor, para que Ele te ensine a se submeter ao seu marido, para que o Senhor o alcance. A Bíblia diz que a mulher ganha o seu marido sem abrir a boca. É Quando você verdade. descobrir esse segredo de ficar calada, aí o Senhor vai trabalhar para você.
Amém. Luiz, eu vou te quebrar um galho, vai. Uhum. Considerações finais. Olha, acho que é isso, somou muito, né, na verdade, essa visão sobre matrimônio, né, essa visão tanto do homem, tanto da mulher, e ainda mais nos dias de hoje, né, os valores totalmente invertidos, acho que permanecer com essa visão e instruir, e pregar sobre isso, né, instruir a igreja, instruir os membros, né, enfim, a igreja, eu falo igreja geral, né, do Brasil, do mundo, para continuar, porque realmente isso tem deixado de lado, né, tipo assim, não, deixa pra lá e vamos ser felizes, né, ser feliz é o que importa. Nos dias de hoje, muitas vezes essa verdade é errada, né, é uma verdade relativa, individual, né, mas tanto os casados, né, 36, 17 e 0 meses, né, mas 0 meses, aí. mas mesmo assim, casados, solteiros, mas que permanecemos e continuamos nessa visão, de seguir a palavra de Deus, acho que é o que importa, né? Amém. Queridos, eu agradeço muito a presença de vocês, pastor Mauro, pastor Foi Obrigado, rápido, pastor. né? que nos Obrigado. abrilhantou aqui. Ou eu com a que falo presença de demais. vocês. Foi Imagina. rápido? Não, mas Não, sempre quando a não. gente faz podcast também aqui, parece que passou rapidinho, Quando foi ver, né? Mas é muito importante, foi muito esclarecedor. Sigam o nosso canal no Instagram, Por favor, deixa o like, adg.podcast. compartilhe. Se inscreve, lógico, compartilhe, Ativa o se sininho. inscreve lá, ativa o Dá um sininho. like. E detalhe, Dá um like, faz o jabá. profético agora, né? Quem deixar o like, às vezes a pessoa tá orando, pastor, pastor, tá orando, não recebe de Deus. Nossa, Deus tá demorando demais, faz campanha, jejum, não acontece. Pessoa que deixar o like agora, vai ser automático, vai ser igual o Pix, cara. Deixou o like e recebeu a bênção. Pronto, é isso. Olha aí, ó. Até eu vou colocar É o meu profético, like. é profético. Pode colocar lá, né, Então, pastora? curte Mas amém, aí. queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Você que está passando por uma luta, por uma dificuldade no seu casamento. Veja aqui a história do pastor Mauro, pastora Rosana. Permaneça firme no Senhor, que certamente o Senhor te dará a vitória. Amém? Amém. Boa Deus noite. abençoe, Deus abençoe. pessoal. Boa queridos. Um abraço. noite, Deus abençoe. Tchau. Tchau.